como o Espírito Santo age, né? Na correria eu ia trazer uma imagem de Nossa Senhora, mas Santo age, ele lhe trouxe. E é justo que eu vou falar um pouquinho agora. Nós estamos nos preparando, né, para o Natal, esse tempo de advento, esse tempo de a vinda do Cristo, mas nós não podemos eu peguei em momento algum Maria questionou o que o anjo havia colocado para ela, que ela seria a mãe do Salvador. Ela não questionou, ela aceitou. Como está aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela poderia falar, nossa, você é mãe do Senhor. Coisa chata. Pelo contrário, ela se fez humilde. Quando ela canta o Magnífico, ele olhou para a sua serva, quer dizer, me tirou lá do fundinho. Então, a humildade. Como que está a nossa humildade? A força. Gente, ter um filho já não é fácil. Ter um filho numa estrebaria, numa gruta, sem estrutura nenhuma. Ela era muito forte. Ela se entregou. Ela pensou, gente, como é que vai acontecer isso? Eu nem conheço o homem ainda. Como é que eu vou dar à luz a um filho? Mas ela confiou. Quando o anjo falou que o Espírito Santo viria, ela simplesmente se entregou. E como que a gente às vezes duvida, né? Deus está mostrando, entregando as coisas prontinhas e a gente ainda fala, será? Será mesmo? Será que eu posso? Será que isso vai acontecer? A paciência. Ela meditava tudo no seu coração. Eu falei que se fosse comigo, na hora que falasse qualquer coisa, já saí. Como é que vai acontecer isso? Né? Aquela ansiedade, aquela correria. Ela não, ela guardava e meditava. Ela teve a paciência de esperar cada fato que foi acontecendo durante toda a vida dela. Como é que está a nossa paciência? Eu falo que às vezes a minha está quase lá transbordando, né? Final de ano a gente fica assim. Oração. O tempo todo ela agradecia e se reportava a Deus. E nós? Oração, o que fazemos no nosso dia a dia é uma oração? Santa Teresinha do Menino Jesus falava, né? Se eu tirar um alfinete do chão, já é uma oração. E a nossa vida de oração, como é que está? E a obediência. No momento que ela disse o sim, que ela aceitou, ela obedeceu. E nós questionamos, né? Por que isso está acontecendo comigo? Ah, não, Deus não quer isso para mim, não. E aí, como é que está essa nossa entrega, essa nossa obediência ao Pai? Então, pensando, trouxe a nós o Cristo, né? Foi o caminho que Deus escolheu para trazer a nós o Cristo. Nós vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias, porque ela é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. E uma de rainha.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindos na nossa. E hoje, um dia muito especial, com uma presença ilustre que vai nos falar daqui a pouquinho. Então, para começar, vamos fazer a nossa oração para o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje, para conversar conosco, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Henrique, médico generalista, que vem nos falar um pouquinho sobre saúde mental. Boa noite a todos e a todas. Minha primeira palavra, com certeza, é muito obrigado
pela oportunidade de estar aqui entre vocês. Meu nome é Henrique, tal como fui apresentado. Sou daqui de São João del Rei, natural, nascido, criado. E atualmente sou médico há 5 anos. Atuo na cidade de Tiradentes, na atenção primária à saúde de lá. Eu sempre valorizo muito essas oportunidades em que nós conseguimos, pessoas adultas, ter nossas obrigações cotidianas, as nossas metas, nós conseguimos abrir um espaço entre as nossas preocupações para estarmos em um lugar como aqui, para um momento de oração, de reflexão, de aprendizado. Eu acredito que se nós estamos aqui hoje é porque queremos nos deslocar. Essa coisa de tentar sair do lugar, de não ter aquela mesma concepção e ideia sobre o mundo e as realidades. É claro que esse deslocamento ele deve sempre nos levar e é por isso que estamos aqui. A espiritualidade tem tudo a ver com isso, né? Afinal de contas, espiritualidade é algo que nos eleva. O termo espiritualidade, espírito, já nos cria uma sensação de enlevo, de algo que está projetado para tem a ver com a religião, com Deus. Então, eis o nosso objetivo: sairmos por aquela porta, pelo menos um pouquinho melhores, mais elevados do que entramos. Quem dera se tudo aquilo que fizermos, a partir de hoje, tivesse essa perspectiva, né? Então, estamos aqui hoje para conversarmos e refletirmos sobre saúde mental, né? É claro que, dado o contexto de todos nós aqui, seria bastante conveniente que tentássemos fazer uma interface, uma ligação entre a saúde mental e a espiritualidade. Afinal de contas, isso tem tudo a ver. Eu gosto muito de, nos meus atendimentos, em algum momento deixar claro para os meus pacientes que o cuidado com a saúde precisa ir muito além do cuidado com o corpo. Na verdade, hoje em dia não é tão difícil trabalhar essa perspectiva, porque honestamente a principal causa de busca por atendimento médico na atualidade eu já passei por quase 20 UBSs na minha vida e sempre a mesma prevalência. A principal causa de busca por atendimento, pelo menos ao consultório generalista, de um médico que está lá na atenção a medicina aberta a todas as idades, a todas as demandas, como alguns gostam de dizer, é o mal do século. Então, se há algo tão logo, trabalhar a saúde na perspectiva de algo que está fora do corpo, estou dizendo, é a principal causa de adoecimento das pessoas no mundo moderno. Então isso já nos mostra que saúde vai muito além da matéria. Cada vez mais isso é claro. As pessoas estão tendo compreensão de quão sério é falar de depressão, de ansiedade, de tantos outros transtornos que existem dentro da psiquiatria e da saúde mental. Mas não somente do corpo, do psiquismo, que é a mente, mas também do espírito. Cuidar do espírito também é cuidar da saúde. Essas três entidades em nós estão tão misturadas como os ingredientes de uma não identifica o que é manteiga, o que é o ovo. Está tudo misturado. Assim é a nossa constituição. Esses três pilares que se equilibram.
E é muito importante que tenhamos um cuidado com todos os três, porque quando um adoece, são os outros dois que seguram a barra. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre de um câncer, que é uma doença física, não são os seus afetos, as suas relações, a sua afetividade, o amor daqueles que estão ao redor, a fé, a espiritualidade que sustenta essa pessoa. Por outro lado, quando existe um adoecimento mental, diante de pacientes que trazem essa queixa, por exemplo, que apresentam um quadro de feijão com arroz, do básico, do comer bem, do dormir bem, do beber água. Porque se você que está psiquicamente frágil não cuidar do mais básico, aí tudo vai para o brejo mesmo. Ou então a recuperação. Esse básico, que precisamos comer e comer com calma, que precisamos de um bom sono, que precisamos de hidratação, que precisamos de um momento de silêncio. Essas necessidades tão básicas hoje parecem luxo, né? Nossa, você tem tempo de almoçar? Que isso? Você não faz nada da vida, não? Né? Parece que é realmente luxo, um básico elementar para o ser humano. Então, estamos sim num tempo, numa corrente de vida, numa maneira de se viver hoje no mundo moderno, que deve nos colocar a repensar as coisas, começando daquilo que nós temos de mais básico. A fé é uma delas. A fé é algo muito básico que atravessou a história da humanidade, que hoje também parece requinte, parece iguaria, porque vai desaparecendo. As pessoas estão sem fé, logo estão sem esperança. Um dos assuntos é saúde mental, quando o assunto é depressão. Dentro do assunto saúde mental, existe uma tônica que é aquele eixo dos males mentais, que é o acho que seria muito legal, de repente, algumas participações aqui hoje. Aliás, que seja um momento de diálogo, né? Não se sintam diante de uma palestra. É um momento de troca. Então fiquem à vontade para se manifestarem, para perguntas. Vamos realmente tentar trocar aqui experiências. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês diriam para mim em termos da definição do suicídio? O que vem em mente? O que é o suicídio ou o que falar sobre ele? A pessoa, quando suicida, ela está mentalmente doente, perdeu totalmente o controle sobre ela mesma. O que mais que vocês dizem? Desespero é uma palavra que representa o suicídio para a senhora. Falta de fé em Deus, importante. Depressão, a senhora acha que é uma condição muito atrelada ao suicídio? Vazio de si mesmo. Isso é interessante. Isso é interessante. O suicídio, enquanto definição, ele gira em torno disso mesmo. Nós consideramos suicídio um ato, uma atitude deliberada de um indivíduo, ou seja, que parte da consciência, embora ela possa ser ambivalente, ou seja, não necessariamente essa pessoa tem certeza do que está fazendo, ou convicção de que aquilo é o melhor, correto? Ela pode estar em dúvida, porque o suicídio é um ato impulsivo, portanto, é um ato que parte, sim, de uma consciência, é um ato deliberado, em que o indivíduo atenta contra o intuito de eliminá-la com o artifício que ele acredita ser letal. Então tem pessoas que tomam um medicamento que
mas naquele momento a pessoa acreditava que ela iria tirar a vida. Entende? Então, se eu tomo 20 gotas de dipirona querendo tirar a minha vida, não vai tirar a minha vida. Não é uma dose tóxica. Mas se naquele momento eu acredito que isso é capaz, é aquilo sim um ato suicida. Aliás, o comportamento suicida é constituído de 3 etapas. Nós temos o pensamento, aquela pessoa que pensa em morte, pensa em acabar com a própria vida, pensa que acabar com a própria vida é uma solução, muitas vezes a única. Daí nós temos o plano, que é uma fase mais avançada, em que a pessoa começa a idealizar como fazer isso. Então ela começa a projetar, a arquitetar uma maneira de tirar a própria vida. E por fim nós temos o ato em si, que é a tentativa. Então são degraus. Gente, as estimativas a respeito da em nosso meio, 17 pelo menos já pensaram em tirar a própria vida. Uma das coisas que precisam ficar, porque entre nós existe uma percepção bastante eterna. Muitos acreditam que é algo incomum, raro, episódico. Estima-se que no Brasil, números mais recentes, cerca de 14 mil casos de suicídio aconteçam por ano. No mundo, em torno de 1 milhão. Mas nós sabemos que esses números tendem a ser subestimados, porque nem todo caso é notificado. Há muitos motivos para se querer esconder um suicídio. Outros números falam, por exemplo, que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a... Mostrar como que esse problema é comum, não é raro, é um verdadeiro problema de saúde. E aí nós poderíamos partir de algumas afirmativas e em torno delas tentar determinar se falam a verdade ou não. É uma maneira de termos uma troca e de eu também recolher a opinião de vocês e justamente criar uma rede de interação. Então, por exemplo, eu vou querer que vocês manifestem para mim se vocês acham que é verdade ou não o que eu vou dizer. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem arbítrio. Então, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre arbítrio. Vocês acham que isso é verdadeiro ou é falso? Quem acha que é falso? Então, aqui está dizendo que o suicídio é uma decisão individual e que a pessoa faz pautada no seu livre arbítrio. Ela faz o que ela quiser. Essa frase, obrigado por quem se manifestou. Então, quem não levantou a mão, ou acha que é verdade ou está na dúvida. Pô. Exato. Sim. Tomado do seu livre-arbítrio, ou seja, ele faz porque ele quer, porque ele tem o direito de fazer isso. Agora acho que ficou mais claro, né? Ficou mais claro como que aquilo ali é estranho, realmente não é verdadeiro. E é uma das concepções errôneas acerca do comportamento suicida. Gente, o suicídio é um problema muito complexo. A gente acha que às vezes ele parte de uma experiência negativa isolada, mas nunca é assim. Ele tem determinantes sociais, culturais, familiares, biológicos, genéticos, ou seja, normalmente se trata de um problema bastante complexo, em que um ser tomado de sofrimentos acumulados ao longo da sua vida, chega num ápice de descontrole em que o ato acontece. Mas normalmente nós temos um enredo ali de uma vida que vai culminar com aquele mal lá nos
30, 40, 50 anos. Infelizmente, estamos tendo hoje muitos casos de jovens. Ou seja, um suicídio muito precoce. Mas normalmente não acontece a partir de um ato, uma experiência de sofrimento isolada. Aquela história de, ele perdeu o emprego e suicidou porque não aguentou a perda do emprego. Não. Normalmente não é assim, não é tão simplista. A causalidade do suicídio não pode ser tão simplificada assim. É claro que uma experiência negativa, ela pode ser um gatilho diante de um contexto que já era bastante patológico, sofrido, diante de um histórico ruim. É como se fosse aquela gota d'água, né? De um copo que já estava muito cheio. E aí as pessoas tomam conhecimento apenas dessa gota d'água. Exatamente. Como que é o nome do senhor? O nome do senhor como que é? O que o João Bosco está dizendo aqui é justamente a conclusão, tá? Sobre a análise dessa afirmativa. A pessoa, quando comete o suicídio, ela já não tem, foi o que ele disse, a menor noção do que ela está fazendo. Ou seja, ela perde o livre-arbítrio. A doença, o transtorno mental gera uma Eu gosto de, nesse momento, falar daquilo que diz respeito aos nossos instintos. O que é instinto, afinal de contas? O instinto é pensar. Quando a gente fala do instinto, a gente lembra bastante dos animais, que são o quê? Modulados apenas por dos animais funciona só na base de instinto. Eles não pensam, eles não raciocinam, eles não têm o quê? Uma estrutura de alma e uma estrutura de mente que traz para ele a busca por significados. Um animalzinho não tem ali uma experiência em tentativa de reprodução. Ato sexual absolutamente impulsivo e depois fica pensando sobre quão importante aquilo foi na vida dele. É lógico que não. O animal, ele é único e exclusivamente impulsivo. Ou ele age por instinto. Bem, nós estamos bastante sobrelevados em relação a isso, porque nós temos a emoção, nós temos a alma, nós temos a capacidade de refletir, pensar, de amar. No entanto, somos dotados de instintos também. E dentro daqueles que dizem respeito aos instintos psicobiológicos, nós temos o quê? O instinto da reprodução, que nós temos, né, em torno do qual se constrói a nossa afetividade, mas também nós temos o instinto da autopreservação. Desde que nós nascemos, o instinto nos impulsiona para a preservação da vida. Se alguém apontar ali na porta em 10 segundos, porque ele está pegando fogo lá em cima e ninguém viu, todo mundo vai botar o pé lá para fora. Todo mundo vai sair correndo e só quando salvar a própria pele vai perguntar: e aí? Talvez tenha um ou outro herói que fique um pouco para trás com essa intenção de resguardar o coletivo. Mas eu tenho certeza que a maioria, se não todo mundo, vai sair correndo e só depois de um movimento egoísta? Não, por instinto. Por instinto. O nosso instinto não é o de heroísmo, é o de autopreservação. É por isso que alguns analistas dizem que em acidentes automobilísticos, normalmente o carona sofre maiores fatalidades do que o motorista, porque o motorista, movido por instinto, se protege da colisão e acaba muitas das vezes colocando numa posição pior o carona. São coisas apenas para poder ilustrar que o instinto é algo muito forte em nós. Ele vem primeiro, depois é que vem a razão.
Aí eu faço aqui um parênteses, né? Que é justamente o trabalho em cima do instinto, o trabalho feito que faz com que essa razão sobrelevada tenha mais controle sobre os instintos. É o que a gente costuma muito refletir em cima da sexualidade. Hoje tão desenfreada porque o instinto fala mais alto. É claro que ele pode ser, é claro que o instinto pode ser o cavalo e a razão o cavaleiro. Muitas das vezes as coisas se invertem. Mas aqui eu lancei mão de exemplos em que nós somos assim muito situações de sobrevivência. Então como que algo tão forte em si vida atentar contra ela? É aí que eu quero chegar. Como que a sua genética, desde a sua primeira célula, a lutar pela sua sobrevivência? A vida é uma luta pela sobrevivência desde o útero materno. Desde o útero materno. É lindo o processo de constituição da vida. E como que na riqueza de etapas, o feto das primeiras células, como que cada etapa constitui uma luta constante pela vida. Gente, nós aqui, né, o Padre Léo lá da Canção Nova que gostava de falar assim, né, que nós somos os vencedores entre 150 milhões, né? Espermatozoide com o óvulo, e lá entre os espermatozoides eram 150 milhões, é a média do número de espermatozoides que existe no ejaculado do homem. E é o número de espermatozoides que lutam para poder o que? Fecundar o óvulo feminino. Chegar e representa um vencedor, uma vencedora entre 150 milhões. Então, desde o começo já era uma luta forjada de um instinto tão bonito, porque é isso mesmo, a nossa vida é algo muito valioso, é um dom muito precioso, dado a nós gratuitamente. Como que 180 graus, lado oposto. É claro que aqui nós estamos diante de algo que é doentio, patológico. Não existe livre-arbítrio. Existe uma doença que distorce. E é disso que nós estamos falando. Tá? Uma segunda afirmativa, para que vocês também possam dizer para mim se é verdade ou não. Aqui diz o seguinte: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Isso é verdade? Levanta a mão. Algumas pessoas acham que muito mais do que romper é justamente criar reflexão, porque eu estou trazendo temas polêmicos. Então, o natural é ter divergência mesmo, viu? Em um lugar onde eu lancei essas perguntas, teve resposta unânime. São temas bastante, o quê? Dignos de reflexão. Então, querem chamar a atenção. Aqui, né, trata-se de algo que devemos valorizar bastante. Que entre as pessoas que tiraram 80% buscaram o consultório médico não psiquiatra nos últimos 30 dias. Tá? Ou seja, eu estou dizendo para vocês que 80% pelo menos das pessoas que cometeram suicídio 30 dias antes, nesse intervalo, médico, para justamente falar do seu sofrimento. Um grande fator de risco quando o assunto é suicídio é já ter cometido um. Isso aumenta o risco em 5 a 6 vezes. Tá? Na verdade, entre as pessoas que já cometeram suicídio,
ser tentado antes, pelo menos uma vez. Isso é para dizer que tudo que uma pessoa faz, declara, sinaliza para essa possibilidade, deve ser valorizado. A verdade deve ser valorizado. Existem casos que sim, existe até transtorno de personalidade, um perfil que chamamos de borderline, que tem uma forte associação com o transtorno depressivo, com fator de risco para suicídio. Esse perfil de personalidade pode, no seu traço de comportamento, por vezes lançar de dados que remontam a uma possibilidade de suicídio, mas a pessoa não comete. É como se fosse esse comportamento que a gente diz, só querendo chamar a atenção. Existem pessoas que sim, também vão lançar mão de recursos bastante excêntricos de comportamento para poder chamar a atenção e que acabam criando esse estigma de que pessoas que falam da própria morte possuem esse fim, o fim de trazer o afeto para perto. Mas, pessoal, não vale a pena a gente ficar nisso. Não vale isso. Quando se analisa de uma maneira bastante minuciosa o comportamento humano, chega-se à conclusão de que, sendo aqui o assunto suicídio e uma maneira de preveni-lo, toda e qualquer atitude, fala que sinalize para tal merece ser valorizada. Então, eu estou falando de comunicação na internet, de telefonema, de mensagem de WhatsApp, qualquer coisa que seja, porque hoje o mundo moderno muito lança mão desses recursos. As pessoas, na verdade, estão se sentindo mais à vontade para se expressarem na internet do que muitas vezes dentro de casa. Então, não podemos deixar de valorizar uma pessoa que, portanto, fala da própria morte, diz que vai se matar, diz que quer tirar a própria vida, que a vida não tem sentido mais. O melhor que nós fazemos é tentar conduzir essa pessoa para uma assistência profissional, é tentar saber o que está acontecendo, ou seja, oferecer uma ajuda, valorizar essa ficha. Bom, então é preferível compartilhar uma situação assim do que tomar um juízo que pode estar errado. É claro que entre nós profissionais da saúde, muito se discute sobre isso, para que nós sejamos aqueles responsáveis por esse aquilo. E como está dizendo aqui, muitas vezes os pacientes procuram um atendimento médico, tentando encontrar ajuda, mas não encontram. Eliana está aqui dando a partilha dela, bastante forte, para perder o esposo, por esse mal, por ter o suicídio. Ela está dizendo que o esposo dela, em nenhum momento, anunciou que iria fazer algo assim, que pudesse fazer. Interessante isso dessas cartilhas, apesar de extremamente dura, porque nós acompanhamos os sofrimentos daqueles que estão ao redor, mesmo tempo de desinteresse, um sofrimento terrível. Isso está dizendo que nem sempre parece penoso. Quando a gente conversa sobre o suicídio, e principalmente uma tentativa de estabelecer formas de prevenir, nós não queremos criar uma
Da sua história são. Então nós cristãos, eu acredito que benevolente e de caridade diante desse assunto, não é? Essa noção que muitos têm de que o suicídio ele é significado de inferno, que essa pessoa está condenada para o inferno para o resto da vida, assim como a família, etc. Gente, nós precisamos ir com calma. É claro que aqui eu não sou dotado de conhecimentos de teologia e conhecimento profundo das Sagradas Escrituras para poder adentrar nesse aspecto da visão da igreja sobre tal, mas eu gosto muito de escutar de sacerdotes que possuem esse domínio, que postura bastante caridosa a respeito disso, de que o julgamento cabe a Deus e que aquilo que acontece a honra dos altares ou para aquele que morreu de suicídio. Hoje, graças a Deus, a igreja do domingo, sabe? Sim. Antigamente, uma pessoa suicidava, ela não podia entrar com o corpo dele dentro da igreja para fazer comunhão. Não enterrava a pessoa no cemitério comum, que é chamado Campo Santo, né? Sim. Totalmente destruída. Ele está dizendo que há um tempo, né, no passado, talvez alguns não tenham escutado, uma pessoa que morria de suicídio não podia, o corpo dela ser adentrado na igreja para a encomendação das almas e não poderia ser sepultado no cemitério, que ali seria um lugar sagrado, né? Então, isso é muito dramático. E são tabus assim, são obstáculos assim, que muitas das vezes representam uma distância entre aquele que sofre e a assistência. Gente, se tem uma condição que é de risco para suicídio, é o fato de ser vários fatores de risco. Eu falei agora né? O suicídio uma vez é um tremendo fator de risco. Então aquele que já tentou, né? Esse indivíduo, ele merece um cuidado ao longo da vida para que não aconteça de novo, para que ele não recaia nesse mal. Um outro fator de risco que muitas das vezes é negligenciado é a doença mental. Gente, 100% daqueles que cometem suicídio, que cometeram, tinham alguma doença mental, algum transtorno psiquiátrico. Ou esse transtorno não foi diagnosticado, ou não foi tratado, ou foi tratado indevidamente. Tá? Então, nenhuma pessoa dotada de saúde... Mas do que nós estamos falando? Estamos falando de transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, transtorno de dependência de substâncias, álcool ou outras, transtornos de personalidade, como falei, principalmente o borderline, tem uma forte associação com o risco de suicídio. Então, a doença mental como um dos pilares que constitui o comportamento suicida. Por isso que eu falei, uma de um comportamento suicida precisa de cuidado, porque essa pessoa pode psiquiátrico que pode ser tratado. Mas um outro fator de risco, como eu dizia, é o fato de ser homem. O risco de suicídio
é 3 vezes maior em homens. Os homens são mais eficazes nas suas tentativas. As mulheres tentam mais. A gente observa que mais homens morrem de suicídio do que mulheres, mas as tentativas são mais comuns entre as mulheres. Essa questão, né, do número de mortes por suicídio ser 3 vezes maior em homens é existe uma ideia de que o personagem homem dentro da sociedade a independência, a fortaleza, a robustez. Os homens são mais predispostos a isolamento social, à solidão, ao embotamento. E muitas das vezes com essa ideia de que ser homem, homem não chora. Começa por... É o maior dos clichês acerca da masculinidade. Homem não chora. Homem não fala de si. Homem não fala dos seus sentimentos. Isso é coisa de mulher. Então, estigma, construindo em torno de nós homens um fator de risco para o suicídio, porque é algo que nos coloca à parte, ficamos isolados, não falamos dos nossos sofrimentos, não buscamos ajuda, e aí eis que o sofrimento se instala, um transtorno depressivo por inúmeras causas. Eu preciso ser macho, eu preciso ser durão, eu preciso arcar com tudo. E o suicídio acontece. Então, a mulher, por outro lado, ela é muito mais aberta à socialização. Mulheres participam com muito mais frequência de grupos. E dentro desses grupos, dentro dessa participação social, elas acabam tendo um significado, trazendo um sinal de realização pessoal que contra esses transtornos mentais. Uma coisa extremamente séria que acontece no desfecho de um transtorno mental do tipo... Esse é um marcador terrível. A pessoa que não existe mais solução é que normalmente o comportamento suicida se estabelece. Dentro desse assunto que nós estamos conversando, eu gostaria de trazer 2 leituras breves, 2 trechos das Sagradas Escrituras. O suicídio é um acontecimento, um mal histórico que atravessa a história da humanidade. Não é de hoje que isso acontece. Definitivamente não é. Deixei separadinho aqui só um minuto que eu já vou encontrar. A primeira leitura será em Mateus, eu vou ler para todos vocês. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 3 a 10. O título é Suicídio de Judas. Gente, as Sagradas Escrituras têm em torno de 2000 anos, correto? Alguns evangelhos são mais antigos, outros mais recentes, mas vamos arredondar em torno de 2000 anos. Então vejam bem, nós temos aqui, não é, o arcabouço da nossa fé. Assim disse o evangelista São Mateus. Judas, o traidor, vendo então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa contigo?
moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Vejam só. Aqui nesse comportamento do comportamento suicida. A gente diz que o suicídio é construído em cima da ambivalência, da... O que é ambivalência? Dando na morte a solução dos seus problemas, mas ela ao mesmo tempo quer viver. Ela quer viver. Ela não sabe. Mas o transtorno mental ali estabelecido, a complexidade desse sofrimento que ela enfrenta, acaba na dela a visão de que a morte é a solução. Então, a morte, também quero viver. Então, quando aqui São Mateus diz, vendo então o condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos anciãos as 30 moedas. Então Judas dá a entender através dessa fala que ele ou se arrepende, ou no mínimo ele ficou na dúvida do que ele fez. Ele ficou ambivalente. Ou seja, e das razões que o levou a do caminho dele, gente. Vou lá utilizar minhas 30 moedas, investir em alguma coisa e vida que segue. Não foi esse o comportamento dele. Então existe aqui um traço dentro dessa leitura que mostra que é essa ambivalência. Que não tem outro jeito. Ou seja, não tem como escapar. Não adianta o que eu vou fazer, não adianta o que disserem para mim. Se tem um momento que é duro de conversar com um paciente, é quando ele está agudizado, ou seja, imerso no pior momento do seu comportamento suicida, porque normalmente o diálogo não tem retorno. Não adianta falar. A desesperança é tão forte que parece que as nossas palavras não tocam aquele ser humano. É um ser humano que acredita que a morte é definitivamente a única solução. Essa é a rigidez. E nós acreditamos que, movido negativo, de impulso, de estalo, eis o ato suicida. É claro que a todo pensamento, o dia em que a pessoa tenta, aquilo parte de um comportamento que é impulsivo. E é o que Judas faz, né? Ele jogou no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Paralelamente a esse evangelho que narra a morte daquele que traiu Jesus, aquele que esteve com Jesus durante todo o tempo, foi um dos apóstolos, estava ao lado junto com os outros 11 e, no entanto, traiu. Por outro lado, nós temos aqui uma outra leitura em Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Pedro seguia Jesus de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor.
Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu, sentado junto ao fogo, encarou de perto e disse: também este homem estava comigo. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu o outro e disse: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que quer de Jesus. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou: voltando-se, o Senhor olhou para ele. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que da noite, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Nós temos aqui uma outra atitude e postura que todos os anos nós repetimos a postura desse homem Pedro, né? Durante a Semana Santa, no momento todo que os programas católicos, nós passamos por um momento de reflexão sobre esses 2 acontecimentos: a traição da cruz, que leva ao seu suicídio, ao seu desespero, e a negação. Olha, pessoal, fazer algum juízo de valor e querer estabelecer que uma atitude foi pior do que a outra, mas convenhamos, foram 2 erros extremamente graves. Vocês concordam? Judas entregou Jesus, mas Pedro negou 3 vezes. E ele não negou. Olha, você era um dos discípulos. Ele negou para 3 pessoas quaisquer. Não eram que as escrituras ameaçavam a vida de Pedro. Ele foi extremamente covarde. Aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, retrata essa cena de uma maneira tão profunda. É difícil não chorar naquele momento em que Pedro cai, o olhar dele se encontra com o olhar de Cristo, e aí no filme eles projetam Pedro depois, né, muito embora isso não esteja ali dito, mas ele vai ao encontro de Nossa Senhora, de Maria, chora, né, vai correndo. Mas nós sabemos que, independentemente da gravidade desses 2 atos, os desfechos foram completamente. Judas se desespera. Bem, aquilo que ele veio a se tornar. Muitos consideram que aquele episódio, Jesus já tendo ressuscitado, em que Jesus aparece à margem, e Pedro então salta, né? Estando nu, veste-se, salta, vai ao encontro do Senhor, e ali, naquela praia, existe o que se considera um momento de cura de Pedro, em que se faz uma conexão entre a negação e depois. Mas olhar para esses 2 homens do ponto de vista médico e não dentro dessa perspectiva simplesmente espiritual, justamente o caminho de Pedro que nós gostaríamos de enxergar naquele que veio, seja ele qual for. Quem aqui vai discordar que o homem mais depressivo da face da terra?
Ele foi o principal apóstolo. Ele era o líder. Era um homem de fibra. Sim, e era justamente aquele considerado o homem de maior fibra, de maior energia, de um tempo. Tendo ele vivido tudo o que viveu ao lado de Jesus, tendo experimentado a força daquele homem que era Deus, mesmo assim negou. Então eu não tenho dúvida de que Pedro tinha um motivo e tanto para poder ser o homem mais dependente. E ele foi justamente o oposto, né? Diz as Sagradas Escrituras que ele inclusive morreu de cabeça para baixo, pregado numa cruz. Um ato de extrema coragem, de extrema entrega. Não sou nem mesmo digno de morrer como meu Senhor. E foi crucificado de cabeça para baixo, não é isso mesmo? Então vejam só, seria tão bom esse mesmo desenho, como a gente costuma falar em medicina, esse mesmo pessoa que sofre de um transtorno mental. Seria a mesma coisa que dizer, seria tão bom. Gente, dentro de realidades assim, a gente consegue chegar à conclusão de que o sofrimento humano, o erro, a dor, essa é a história da humanidade. E é justamente não só a diferença de postura, mas de estrutura desse ser e de apoio a um resultado. É claro que nós não temos elementos suficientes nas Sagradas Escrituras para fazer uma análise completa de quem era Judas, quem era Pedro, enfim, ou seja, por que Judas traiu Jesus e por que ele de fato suicidou. Da mesma forma, a gente não tem elementos suficientes para poder fazer um desenho sobre Pedro, esse homem que foi tão vitorioso. A nossa construção em cima desses homens é mais... Mas aqui eu quero deixar essa mensagem de quão importante é termos um olhar sensível sobre valorizarmos essa queixa. E, gente, eu termino neste momento, a minha última palavra, ela se constrói em cima de uma percepção. Como eu disse para vocês, eu atuo dentro da atenção primária. A minha abordagem é generalista. Então, estando dentro de uma unidade básica de saúde, ou seja, atender todas as demandas que chegam. E eu quero que a maioria dos meus atendimentos, como eu disse no começo da reflexão, a maioria deles está construída em cima de queixas de saúde mental. A maioria esmagadora. Então eu estou dizendo para vocês que a maioria dos meus pacientes vão ao meu encontro paralela, mas o assunto principal da consulta é um transtorno depressivo instalado, são sintomas, é alguma dependência química, um abuso de álcool, e eu observo, não até 5 anos de prática de atenção primária que eu tenho, e já tendo conhecido centenas, talvez milhares de famílias, eu percebo um eixo central, uma coisa que é uma percepção interessante que o senhor tem. E Pedro, depois que fez a besteira de negar Cristo 3 vezes, ele achou a coisa. E o senhor fez uma análise muito bonita e muito interessante, porque ele disse o seguinte, muito interessante o que o senhor disse. Ele disse que Judas, no seu momento de desespero, ou seja,
no seu de um desfecho ruim, de atentar contra a própria vida, ele no lugar errado. Ele foi lá atrás dos anciãos. Ele foi atrás daqueles de Deus. Sim. A distorção fez com que ele largasse aquele que era a fonte do mais pleno e puro amor. Ele comete um erro que eu colocaria no mesmo lugar certo. Agora a gente pode fazer essa análise, esse senso de autocrítica mesmo, e tentar pensar o seguinte: será que diante daqueles que buscam ajuda eu sou um ancião ou a minha atitude é como a de Cristo? Será que eu sou algoz diante daqueles que trazem o seu pranto diante de mim, ou eu sou misericordioso? Então, nós que em cima de duas escrituras que de Ernas todos os anos na liturgia da Semana Santa, como que em cima delas, aliás, a Bíblia é toda assim, não é? É uma fonte inesgotável de a percepção foi maravilhosa. É maravilhosa. Então, no lugar certo é extremamente positivo, mas também a nossa postura de sim, se acha ajuda ou não. Eu disse para vocês, pelo menos 80% buscaram ajuda médica nos últimos 30 dias. E eu tenho certeza que boa parte não tiveram o atendimento que precisava. Doutor, eu tive um caso da minha família, meu irmão, eu tenho meu padrinho partido. Minha família é de 12 filhos. Sim. Uma segunda partilha de uma pessoa muito o irmão buscou ajuda a um psiquiatra, e o psiquiatra alertou que ele não poderia ficar sozinho, né? E que ele então, ou seja, mostrando que como que há uma forte tendência de se buscar ajuda, né? A gente acha que essas pessoas na maior parte das vezes ficam isoladas, mas não, elas buscam, elas anunciam, elas publicam, telefonam, mas infelizmente nem sempre recebem o apoio, que instigar em nós o sentimento de culpabilidade de jeito nenhum, mas é para abrir nossa sensibilidade, é para ser mais misericordioso, mas uma inteligência. Eu falo inteligência para romper com os tabus, romper e colocar no lugar delas uma visão mais sofisticada, porque é justamente a valorização do sofrimento do eu não preciso diálogo diante de uma situação assim, mas eu posso acolher e escutar
ô meu irmão, eu não sei como te ajudar, mas vem cá, vamos ligar para fulano de tal, ele pode nos ajudar. Vem cá, vamos marcar uma consulta médica? Vou deixar o microfone com vocês, porque aí todo mundo escuta a partilha. A diferença entre a saúde mental e o transtorno mental? Ou não? É a mesma. Eu falo assim, o senhor falou que alguns problemas de saúde mental, por exemplo, o senhor citou esquizofrenia e tal. O que acontece? Eu trabalho com uma instituição e lá eu tenho diversos casos, desde pessoas que têm transtornos mentais, tem esquizofrenia, tem diversos casos, dependência química, de álcool e droga, né, tudo mais. As pessoas que têm transtornos lá, eu não vejo neles uma ciência que leve a um fator assim, de suicídio. Entendeu? Eu vejo às vezes sofrimento, eu vejo eles às vezes sem noção, mas eu não consigo ver esse fator de ter esse ponto. Entende o que eu estou querendo dizer? Não, que leve a suicídio não, porque eu não vejo neles como é que eu vou explicar isso? Um fato, sabe, que mostre isso, igual você falou, a pessoa busca um mês antes ou faz alguma... Eu não vejo neles. Eu vejo em outros, por exemplo, nos dependentes eu vejo, nos alcoólatras eu vejo, mas naqueles que já estão desenvolvendo, e muitas vezes a esquizofrenia vem do alcoolismo, da drogadição, de tudo mais, e cada vez tem aumentado mais, e diminuído as idades, né? Hoje tem muitos jovens lá que já estão com problemas sérios de esquizofrenia, mas eu não consigo enxergar essa questão. Aqui, o senhor falando e eu pensando aqui nos casos e tal, não consigo ver. Eu consigo até perceber algumas falas do senhor no suicídio em vida, assim, o radicalismo, as coisas, principalmente na dependência, de fechar a mente e não te ouvir, e você falar, você vai embora, você vai dar mal, você vai cair, e não consegue mais ouvir, a mente está fechada, a gente fala mente fechada, o que o senhor chamou de radicalismo, entendeu? Mas, trazendo uma breve resposta, o senhor, na sua fala, traz a ideia de que nem sempre é claro o risco do suicídio diante de uma pessoa que tem ali sinais de um transtorno, ou seja, fazer essa relação do risco de suicídio com um transtorno mental, seja ele qual for, né? Se a gente está falando de transtorno afetivo bipolar, o transtorno depressivo, ele é um transtorno do humor, né? Então existe a depressão unipolar, que é a depressão como nós conhecemos, e a depressão bipolar, né, que tem o outro lado, a outra face, né, que é a mania ou a hipomania, enfim, um transtorno mais complexo, o transtorno afetivo bipolar. Mas todos esses transtornos, os transtornos de ansiedade, como o transtorno do pânico, o toque, a fobia social, etc., eles se constituem como um fator de risco. Então, o que a gente quer dizer de fator de risco? A pessoa que tem um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, como esses que são mais comuns, tá? Não necessariamente o transtorno psiquiátrico mais estigmatizante, que é a esquizofrenia, aqueles transtornos em que a pessoa tem delírios, alucinações, né? As pessoas pensam muito na psiquiatria nesse tipo de paciente. O louco, né? Aquele que delira, que vê coisas, etc. Não. Temos que lembrar que depressão está dentro da psiquiatria, tudo que diz respeito à saúde mental, né? Então, isso constitui um fator de risco, ou seja, essas pessoas, elas têm ali já um fator que contribui para que em algum momento da vida dela, ela possa desenvolver o comportamento suicida, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Então, nós médicos, como que nós abordamos isso? Diante de um paciente que me vai falar
falar de humor deprimido, esse paciente vai falar de um sentimento de tristeza na maior parte dos seus dias, ele vai falar de apatia, uma perda de prazer com aquilo que antes gerava prazer, redução de libido, redução da comportamento social, queda de e tantos outros sinais e sintomas que estão relacionados à depressão, a desesperança, não enxergar uma solução para os seus problemas, a supervalorização dos problemas, ou seja, a pessoa olha um pouco. Tudo isso tem a ver com depressão. Então, diante de um paciente assim, nós como médicos e os profissionais da saúde devem questionar: existe em você pensamentos de morte? A pergunta deve ser clara. O assunto tem que ser abordado. Muitos médicos não abordam isso numa consulta por medo de achar que isso pode estimular a ideia do suicídio num paciente que já está frágil. Mas muito pelo contrário. Nós claramente, e eu digo para vocês, na maior parte das vezes a resposta é positiva. Sim, eu uma vez? Sim. Como? Conta. Uma vez não, direto. Ultimamente eu tenho pensado, eu tenho uma corda lá em casa e a gente tem um pé de abacate, eu fico pensando que se eu amarrar lá vai dar certo. Né? Já tentou alguma vez? Teve uma vez que eu tentei, mas meu irmão me segurou. Eu já estava lá na horta. Então as perguntas precisam ser claras. E a partir da identificação do problema que a gente consegue tratar. Então, nem sempre isso é claro, tá? Numa visão coletiva, ou até mesmo num atendimento, porque, olha, empatia em atendimento médico, psicológico é uma coisa muito importante. Por isso que o profissional da saúde, ele precisa ter sensibilidade, porque a confiança do paciente é que vai fazer com que ele se abra. Então, empatia é uma coisa fundamental. Se o paciente não se sentir acolhido, ele não vai querer falar daquilo que ele tem de mais, o quê? De mais profundo e que representa o seu sofrimento. Então, questionar não significa que a resposta será verdadeira. Tem esses melindres. Então, veja que o assunto ele é super delicado. Mas eu acredito que, com uma boa abordagem, com empatia, com sensibilidade, com uma boa escuta e as perguntas corretas, é tratamento suicida para então tratá-lo. Tá? É diferente. Sem contar as orientações, como o senhor citou o exemplo do seu irmão. Se eu tenho um paciente que já tem um risco muito mais alto de suicídio, porque ele já está planejando, eu preciso alertar a família, eu preciso criar uma rede de proteção, eu preciso estabelecer um pacto com esse paciente. Em alguns existe até o direcionamento farmacológico, que é um dos medicamentos mais utilizados pelo efeito anti-suicida que possui. Tá? O senhor já me respondeu. Mas se estão compartilhando isso só para
Essa ação de perguntas, tá? Eu já estabeleço aqui a conclusão da linha de reflexão. Essa pergunta recai bem porque uma das nossas funções lá é a renovação de receitas, né? E isso é um trabalho tão árduo, para ser honesto, é o trabalho mais árduo que eu acho. E é tão grande que lá na minha UBS eu reservo uma tarde para poder fazê-lo. E muitas das vezes, no dia de renovação de receitas, é preciso hora extra ou então levar trabalho para casa porque eu não termino. Estou falando verdade. A minha equipe não me deixará mentir. É muito volume. Bem, quando o assunto é uso de psicotrópico e por que ele está tão frequente hoje, poderíamos falar muito sobre isso aqui. Mas eu vou colocar um ponto apenas, que me faz muito refletir sobre o uso de psicotrópico lá, e eu acho que é realmente um mal, assim, o verdadeiro mal do século, tá? O sofrimento mental, mas a nossa preocupação é a maneira, e é o seu ponto de análise, que nós estamos enfrentando isso. Ok, as pessoas, elas estão tendo, de uma maneira muito frequente, transtornos de ordem comportamental e mental. Durante a pandemia tivemos uma inclinação a mais nessa prevalência, porque foi algo que trouxe uma série de transtornos. Ok. Será que existe um uso irresponsável, correto, indiscriminado de psicofármacos? E se isso está acontecendo, por quê? Olha, eu falava agora há pouco que um dos eixos que eu encontro com muita frequência no sofrimento dos meus pacientes é a desestruturação da família. Gente do céu, o lar que era acolhimento de segurança tornou-se o pior lugar. Ou seja, no final dos meus atendimentos, em boa parte deles, o que eu ao meu paciente seria: olha, depois tem que voltar para sua casa. De tanto transtorno, de tanto desequilíbrio, de tanto sofrimento. Não que seja, muito pelo contrário, mas são espaços tão desequilibrados, ela grita, fidelidade, que é muito difícil vislumbrar que um ser humano ali dentro consiga sair de um transtorno depressivo, ansioso, o que quer que seja. Então, aqui está um fator, a desestrutura dos nossos pacientes. Eles não têm para onde fugir, eles não têm onde agarrar. E isso atrelado a um comportamento nervosismo, porque um aparelhinho digital demorou alguns segundos para poder funcionar.
hoje nós estamos acostumados com as coisas assim, ó. A gente aperta o interruptor, a tela tem informação, a gente liga um botão e a chave e o carro está funcionando. Aqui, aqueles que são mais experientes teriam inúmeras histórias para contar como que antigamente 40, 30 anos atrás, não tanto tempo assim, as coisas eram muito mais lentas. Hoje em dia, se eu estou com fome, pois é, né? O pai da minha noiva conta histórias, né, de ele que nasceu e cresceu na roça. Quando alguém adoecia, era um dia. Na região do Cajuru, vir em São João, conversar com o farmacêutico, falar o que estava acontecendo lá com o indivíduo doente. O farmacêutico tinha que adivinhar, dar ali um conjuntinho de frasquinhos e depois sabe-se lá com o quê. Gente, o mundo mudou muito em pouco tempo e hoje nós estamos acostumados com as facilidades. É uma coisa que está assim incrustada em nós. Então, é como se fosse uma força inconsciente que nos leva a querer sempre rápidas. Então, eu vejo, Heloísa, esse aí é um ponto pessoal, não é nada baseado em evidências, literatura científica, não. Mas eu acho que eis aqui 2 pontos que contribuem para isso. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira refletindo sobre esse seu questionamento. Mas a falta de uma base familiar, afetiva, a falta de referências. Eu não tenho naquele lugar de onde eu tenho que contar. Eu não tenho com quem me abrir. Que ninguém lá está nem aí para mim. E segundo, aí eu procuro uma UBS, onde eu consigo marcar uma consulta, e diante, não sou cobrado, mas é claro que lá é fruto dos nossos impostos, né, gente? Nada é de graça, estamos mantendo o serviço público de saúde, mas eu chego até lá, sem uma cobrança direta. Os pacientes hoje eles estão realmente pedindo medicação. E nós, a gente percebe que essa pessoa não tem saída mesmo. Fármacos da farmácia municipal é a única coisa que esse ser humano pode contar. Porque família não tem. Base familiar não tem. Um salário justo não tem. Fé, muitos infelizmente não têm mais. Então, o que nos resta é a psicofarmacologia. E aqui eu não estou ridicularizando. Estou dizendo que para muitos, infelizmente, é o único meio, é o único artifício que nós temos de tentar aliviar esse sofrimento e de tratar essa condição. Mas existem muitas medidas indiscriminadas, sim. Entre nós, profissionais da saúde, há uma constante autoacusação de prescrições que são feitas de forma indevida, né? Mas quando eu não oferto fármaco, fluoxetina, sertralina, citalopram, para o meu paciente, eu preciso dar alternativas. E vocês concordam comigo que uma pessoa que tem um alicerce, que tem apoio, que nessa consulta eu tenho um familiar do lado, alguém com quem dialogar, uma pessoa de apoio social, que frequenta grupos, que tem uma igreja, que tem, né, centros ou lugares, grupos de pessoas onde ela é acolhida, essa pessoa de driblar o sofrimento psíquico com ou sem o fármaco, mas ainda que ela precise do fármaco,